Até que ponto nós temos o direito de alterar determinadas obras literárias, ficcionais, ou até mesmo algumas obras baseadas em fatos reais, para abrir espaço à diversidade e à inclusão? Até que ponto nós podemos alterar alguns desses personagens, ou até mudar a etnia, mudar o sexo, em favor dessa diversidade e em favor dessa inclusão? O tema é bastante polêmico. Depois da vinheta, eu vou tentar traçar um perfil e dar a minha opinião sobre esse ponto, sobre essa questão. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Para aqui tá tudo muito certo? Edson Celso de volta novamente outra vez com mais um vídeo aqui no canal e desta feita com o nosso quadro Opinião, mudando os personagens. Confesso que eu fiquei um tanto quanto relutante para entrar nesse tema, até porque recentemente tivemos algumas questões levantadas sobre algumas obras literárias e algumas adaptações que foram feitas também dessas obras para o cinema. E o tempo passou, eu passei uma semana sem postar vídeos e nessa volta algumas pessoas perguntaram a minha opinião sobre isso. Então eu vou tecer agora um comentário. Nós temos aí duas questões muito importantes que vale a pena a gente refletir sobre elas. A primeira questão em relação à nova série da HBO Max, que é traçando um novo perfil, né? Não é nem tanto um novo perfil, mas trazendo algumas coisas, algumas temáticas pertinentes ao Harry Potter, ao universo do Harry Potter, eles novamente como crianças e a sua trajetória até tornar-se adulto. O ponto de vista dessa série é contar novamente uma história que já foi contada. E há duas alterações que aparentemente poderão ser feitas, não tem nada confirmado, são só rumores. E uma dessas alterações é o personagem Severus Snape, que nos livros é dito como um personagem branco e que agora vai ser mudado para a sua etnia negra. Outra questão, e essa já é uma polêmica mais recente, é de que, e essa daí é que realmente é interessante, Voldemort, o grande vilão, o grande personagem que é o embate maior do Harry Potter, seria uma mulher. Bom, acima de qualquer coisa, é preciso deixar claro que se você já tem uma obra prestigiada, valorizada, com os conceitos já pré-determinados, definidos desses personagens, não tem por que você alterá-los, é o meu ponto de vista. É o meu primeiro ponto. Por quê? Porque se o autor ou a autora já criou esses personagens baseados na sua imaginação, na sua vivência, na sua experiência, ou até mesmo no seu lampejo criativo, poxa, você vai mudar agora? Só que acontece que J.K. Rowling, aparentemente, a autora do Harry Potter, está apoiando, está aceitando essas mudanças. Haja visto também que alguns fãs não estão concordando com isso. Caramba, né? Como eu, outras pessoas, alguns personagens, algumas pessoas que cresceram assistindo Harry Potter e hoje são pais, têm filhos e também orientaram seus filhos a ler até a literatura de Harry Potter também como seu livro de cabeceira, ficaram decepcionados com essas possíveis mudanças, mas que aparentemente poderão ser aceitas pela própria escritura. A escritura pode estar aproveitando essa oportunidade, vamos dar um jeitinho, né, como nós falamos no começo do vídeo, dessa questão da inclusão social, pegar essa bandeira. Ora, se você queria pegar essa bandeira, por que você não fez isso quando lançou o seu livro desses personagens? Por que mudar agora? Só por conta da imposição? Eu não acho justo, principalmente que se refere à questão do próprio Voldemort. Vai ser uma Voldemorta, como já alguns outros críticos também fizeram esse comentário. Então eu não acho válido esse tipo de mudança, porque quebra todo o paradigma do que foi construído há um bom tempo. J.K. Rowling passou vários anos quebrando a sua cabeça para poder trazer para nós essa literatura, e com essa literatura sendo transformada para cinema, agora para série de TV, e ter essa mudança que eu considero uma mudança drástica, isso quebra tudo que ela teve o cuidado de transformar
primeiro em literatura e depois transformado em filmes que foram um grande sucesso, que ainda são um grande sucesso. Muita gente está achando que isso é jogada de marketing para poder trazer de volta o burburinho de Harry Potter. Harry Potter não precisa desse tipo de burburinho, porque o nome Harry Potter, a marca Harry Potter, por si só, vende e vende muito bem. Tá? Outro quesito também que foi levantado era as Crônicas de Nárnia. O Leão Aslan poderá ser vivido ou interpretado ou dublado por uma mulher, que seria a Meryl Streep, que seria a dubladora do leão, que agora seria uma leoa. Ainda bem que a Netflix, que é produtora do filme, desistiu dessa ideia, porque bate de frente justamente com o conceito ético, com o conceito da criação do autor, daquele personagem que faz uma referência direta ao cristianismo. O Aslan, no conceito da história de Nárnia, seria comparado a Jesus Cristo no nosso universo. E aí vem justamente o meu conceito, não o meu conceito, mas o meu pensamento. Aquilo que foi criado, aquilo que foi produzido, aquilo que foi, a princípio, amadurecido, transformado, feito daquela essência, não pode ser mudado. A menos que o seu próprio autor, no caso a J.K. Rowling, aceite isso e faça essa mudança. Tudo bem. Mas vamos imaginar que alguém pegasse Hamlet, ou até mesmo Otelo, de Shakespeare, e transformasse o Otelo, que é um negro, num personagem loiro de olhos azuis. Ou se alguém pegasse Romeu e Julieta e transformasse não um casal, homem e mulher, mas um casal homossexual, Julieta e Juliette. Ou até mesmo Romeu e Romano. Como seria a interpretação vista por esse lado no que se refere ao próprio William Shakespeare? Ver a sua obra modificada deste jeito. Haveria essa necessidade só para satisfazer, só para haver essa questão da inclusão nesse aspecto? Não. Se você tem a necessidade de levar voz e vez para a inclusão social, para as classes que seriam ditas como menos favorecidas, crie narrativas conceituais direcionadas para essas pessoas. Não tenho nada contra, tá? Não tenho nada, até porque eu tenho uma filha, tá? Que é homossexual, certo? Que convive com outra mulher, que tá tudo certo. Amo-a demais. Tá? E acho que essa luta, essa batalha é valorizada sim. Agora, você pegar clássicos da literatura, o exemplo mais fatídico e mais real possível não existe como Branca de Neve e os Sete Anões. Ou Branca de Neve sem os Sete Anões. Certo? Um absurdo, e o filme foi um fracasso total. Então é preciso levar-se em consideração o respeito por determinadas obras que já são universais, e esse respeito não nos dá o direito de mudar personagem A, B, C ou D, sua etnia, sua sexualidade, não. Vamos valorizar e respeitar esses conceitos que já foram criados naquela época. Sim, foi aquela época que foi vivida aquela história, então respeita. Faz parte daquela história ficcional onde se passa essa narrativa, tem que se respeitar esse contexto. Agora, pegar esse contexto daquela época, daquele fato histórico e transformá-lo para hoje, só para a questão de inclusão, só para a questão de satisfazer A, B, C, D, não. Crie narrativas, crie histórias que tragam esses conceitos e que poderão ser valorizados universalmente para todos de uma forma geral. Esse é o meu pensamento. Ah, mas você tem o Nick Fury que não era branco e no cinema ficou negro. Beleza, é uma adaptação que foi feita. Tudo é possível. Agora, você pegar uma obra literária clássica como Crônicas de Nárnia, com o próprio J.K. Rowling com Harry Potter, e até mesmo a história, né, ou de repente ter a noção de querer transformar William Shakespeare, mudar esses personagens, não, aí não. Aí eu não concordo. Eu respeito a necessidade e em relação a essa necessidade, façamos histórias, ou você pega naquele período, cria personagens naquele período vitoriano, naquele período romano, que existiam esses tipos de comportamentos também, isso não é nenhuma novidade, tá? A questão da inclusão, da homossexualidade e tudo mais, isso sempre existiu desde que o mundo é mundo, então você pega isso e pega algumas histórias que tenham a convivência nesse sentido. A própria Bíblia traça esse perfil entre Sodoma e Gomorra.
E não há em nenhum momento. Ora, o próprio Jesus Cristo, ele perdoou a prostituta e disse para ela: onde estão os teus acusadores? Porque Cristo foi muito sutil quando atiraram pedras nessa mulher pecadora. Ora, aquele que tiver 100 pecados, atire a primeira pedra. Ninguém estava sem pecados e foram se retirando um por um. E Jesus foi muito perspicaz e muito sábio quando disse para essa senhora, essa mulher: olha, onde estão os teus acusadores? Se eles não acusam, quem sou eu para te acusar? Vá e no futuro não peques mais. Então essa pequena analogia é para só trazer uma simbologia de que devemos respeitar todas as etnias, devemos respeitar todos os conceitos sexuais, homossexuais, bissexuais que existam, mas jamais tragam e retirem a essência de algo que já foi pré-estabelecido no passado. Porque esse passado é histórico, esse passado tem que ser respeitado para aquela época em que toda aquela narrativa foi construída. Esse é o meu pensamento. E você? O que acha desses burburinhos, dessas narrativas que estão sendo lançadas? Deixa aqui embaixo o teu comentário. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, mas principalmente deixa o teu like, o teu ok, o teu joinha. Eu quero saber muito de você. Concorda, discorda de mim? Em que ponto você discorda, em que ponto você concorda? Combinado então? Tô saltando fora, mas nos encontramos com toda certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço. Bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Muito obrigado, gente.